dentro do nosso repertório, hinos e cânticos que falem especificamente de Jesus. Há uma expressão do apóstolo Paulo em que ele diz que o tema, o conteúdo da sua mensagem não era outra senão de Cristo crucificado. Cristologia, ou mensagem cristocêntrica. Na verdade, nós somos chamados a exaltar e louvar o Cordeiro de Deus. Vocês viram que neste último hino nós falamos de Jesus como o Cordeiro de Deus. O que mais? Notaram? Outro título de Jesus. Salvador, maravilhoso. O que mais? Deus, é chamado Deus. Né? Esse será um dos últimos temas que vamos tratar aqui. Pois bem, nós temos meditado já algumas semanas sobre este tema. Na verdade, 2 semanas. Esse é o 3º domingo que estamos trabalhando nesse tema. Estamos fazendo uma série. Vamos nos concentrar no máximo em 10 títulos cristológicos. Então, na abertura que fizemos 2 domingos atrás, não tratamos nenhum título especificamente, mas tratamos da temática que queremos trabalhar durante esses domingos. E no domingo passado, vamos ver quem lembra, de manhã foi Jesus Cristo, o profeta. E à noite, vamos ver se o pessoal assistiu em casa, né? Pelo menos. À noite foi? Não lembram? Servo sofredor. Servo sofredor. Expressão que aparece muito no profeta Isaías. Hoje, respondendo mais uma vez quem é Jesus, né? E a 4ª mensagem especificamente sobre esse tema, nós vamos trabalhar no subtítulo O Sumo Sacerdote de Carne e Osso que entende as nossas dores. A carta aos Hebreus, ela trata deste tema com muita profundidade. Trata também de outros temas, ou outros títulos cristológicos de Jesus, mas especificamente é uma carta escrita tratando de Jesus como o sumo sacerdote. Alguém imagina por quê? Porque a carta aos Hebreus trata especialmente deste título de Jesus. Ninguém tem ideia? Vou dar uma dica, um spoiler. Está no título do livro. Epístolas aos Hebreus. Não? Aos Hebreus, aos judeus, da dispersão. E este tema, esta temática de sumo sacerdote, ela é especialmente, claro que sacerdotes aparecem em outras religiões também. Mas a figura especificamente do sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, né? Ela é muito própria dos judeus, dos israelitas, judeus, hebreus, enfim, esses títulos que dão. Portanto, vamos então, nesta manhã, mais uma vez, nos debruçar em um título cristológico de Jesus. Eu espero que edifique a sua vida, tanto quanto tem edificado a minha própria vida, repensar ou pensar na pessoa de Jesus a partir destes títulos que são dados a ele nas Escrituras de modo geral. Eu mencionei aqui que foi muito inspirador, porque na abertura dessa série de pregações, o Diogo compartilhou comigo que Catarina, né, nossa netinha de 5 anos e 4 meses, expressou para ele vindo para a igreja, né, falando que Jesus é o meu amor. Né? Enfim, que Jesus seja mais e mais o nosso amor. Né? Que todos nós possamos nos inspirar nesta pessoa tão significativa para todos nós. Diz a Bíblia que em Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. Por que cristãos? A ideia é que este apelido, né, era dado àqueles que seguiam aquele homem que tinha sido crucificado. Então, na verdade, no primeiro momento, de certo modo, os inimigos da igreja é que deram aos discípulos de Jesus o título de cristãos. Era um apodo negativo, era uma expressão negativa. Estes estão seguindo aquele que foi crucificado. Né? Por quê? Porque a cruz era sinal de maldição. Mas os criminosos é que eram crucificados. Né? Então, por isso é que se tinha essa noção. Né? E depois a igreja assumiu este apelido, né? Dizendo nós somos então seguidores do Cristo vivo. Pois bem, vamos então ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. O autor da Epístola aos Hebreus diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, vejam aí um outro título cristológico, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Como entender a função, a figura do sacerdote? Há uma imagem, se alguém puder apagar lá para mim as luzes que estão marcadinhas com vermelho. Só essas que estão com vermelho, viu? Isso, obrigado. Dá para ver? Mais ou menos? A gente precisa de um painel de LED aqui, gente, para poder enxergar melhor, né? Vamos fazer uma campanha. Tá, então, do seu lado esquerdo, a imagem de um profeta. Ele tem nas mãos um pergaminho, poderia ter uma Bíblia, mas eu quis representar exatamente naquela época, não tinha um livro como o que nós temos aqui, mas o que ele tem é uma escritura. Não é? Há uma luz vindo do alto, iluminando tanto o profeta como também, especialmente, o pergaminho que ele tem nas mãos. O sacerdote, ele está com as mãos erguidas para o alto, ele está olhando para o céu. Há também uma luz vindo do alto sobre ele, e ele tem ali alguma coisa que é um sacrifício. Qual é a diferença entre o profeta e o sacerdote? O profeta é aquele que fala de Deus aos homens. Qual é a cláusula mais comum dos profetas, os grandes profetas clássicos do século VIII a.C.? Assim diz o Senhor. Vamos juntos? Assim diz o Senhor. Então o profeta fala de Deus aos homens. E o sacerdote? Ele faz o caminho inverso. Ele fala dos homens a Deus. Ele está, através do sacrifício, apresentando as pessoas, ou quem tenha oferecido este sacrifício, né, diante de Deus. O sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, ele também exercia as funções sacerdotais, né, onde na sinagoga se reuniam para estudar, para ter ali os momentos, digamos, de ofertas, etc. Mas havia uma coisa que somente o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, podia fazer. Só ele podia penetrar no Santo dos Santos, que era através de um véu colocado ali, onde estava a Arca da Aliança, e ali, então, somente ele, uma vez por ano, oferecia holocaustos de expiação. O que é expiação? Expiar os pecados, perdão dos pecados. Então, quem exercia essa função era tão somente o sumo sacerdote. Vocês estão vendo o peitoral ali do sacerdote? São 12 pedras, não é, que representavam, portanto, as 12 tribos de Israel. Ali é um sacerdote tipicamente israelita. Pois bem, então, o sumo sacerdote era este que oferecia sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados. Que também era um pecador. Então ele oferecia primeiramente ofertas pelos seus próprios pecados. E depois ele oferecia também ofertas pelos pecados dos demais. No Salmo 110, nós lemos no versículo 4 esta expressão. Aliás, vale a pena a gente ler o início deste Salmo 110, que é um salmo que foi muitas vezes, tem sido muitas vezes citado, né? E ele vai aparecer, depois nós vamos ver também no Novo Testamento. Ele começa assim, no Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estas palavras se dirigiam ao rei. É um salmo de Davi, mas se refere ao rei. Diz o Senhor ao meu Senhor. E aqui, tu és sacerdote. Então, é muito importante que o rei também exercia a função, digamos, sacerdotal, de sumo sacerdote. Assim como o misterioso rei da época cananeia, lá em Gênesis capítulo 14, o famoso Melquisedeque. Vocês viram que é citado aqui, então, Melquisedeque. Olha o que diz Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, era também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aquele que se espera, ou aquele que era a expectativa e a esperança do povo de Israel, em todos os tempos, né? O Messias esperado, ele também deveria assumir a função de sumo sacerdote, a função sacerdotal, que se elevasse muito acima de qualquer outro sacerdote humano, né? Vamos ver um detalhe aqui muito importante, é que o judaísmo possuía, na pessoa do seu sumo sacerdote, um homem que já podia satisfazer, dentro do culto, né, na expressão do culto, a necessidade, preste bem atenção nesse detalhe, a necessidade de contato com Deus.
Esta é a principal função, digamos assim, do sacerdote, e muito mais do sumo sacerdote. Eu mencionei aqui a expiação, mas era especialmente o contato com Deus. Né? O profeta, voltando aqui um tiquinho novamente para a imagem, o profeta falava a palavra de Deus para as pessoas, mas aqui havia um anseio enorme. Eu quero falar com Deus, eu quero ter esse contato com Deus, eu quero ter essa conexão com Deus. Eles precisavam de um mediador. Né? Especialmente, está no Salmo, há um salmo que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas. Então a pessoa, por conta dos seus pecados, não se sentia capaz de comparecer à presença de Deus. Este contato e essa conexão com Deus que o ser humano ansiava em todos os momentos. Daí a função, portanto, do sacerdote de realizar este contato com Deus e, de certo modo, expressar esta mediação, né? Através tanto da pessoa dele, mas especialmente através do sacrifício. Aqui, então, um pouco antes disso, voltando, o sacerdote humano, em muitos momentos, falhou, especialmente nas suas responsabilidades espirituais. Vamos lembrar de um sacerdote aqui, o Eli, né, que tinha 2 filhos, esses filhos eram rebeldes, esses filhos aprontavam lá, inclusive, eram também sacerdotes, imaginem, mas eles aprontavam, né? Eles roubavam as coisas das pessoas, etc. Deus já tinha alertado Eli sobre seus filhos. Ele nunca os repreendeu. De certo modo, Eli decepcionava os sacerdotes, por conta desta dificuldade com seus próprios filhos. Daí Deus envia um outro que vem no lugar dele. Quem é? Samuel. Então, a decepção, né, com o sacerdócio e com especialmente e também o sumo sacerdócio humano, empírico, aquele com quem tinham a experiência, muitos sacerdotes se corrompiam. Muitos sacerdotes abandonavam a sua função e a sua responsabilidade de ser este caminho, esta mediação com Deus. Não é? Então, não é sem razão que começa a surgir em Israel a ideia de um sumo sacerdote ideal. Aquele que no final dos tempos vai vir, que vai superar a situação dos sacerdotes empíricos, a deficiência dos sacerdotes empíricos. Ele vai ser, portanto, um sacerdote ideal. Daí surge a expectativa, no final dos tempos, que vai surgir um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sem querer penetrar muito nesta questão de Melquisedeque, é mostrar que em Gênesis 14 está demonstrado, de certo modo, a superioridade deste Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém é Jerusalém na época, não era ainda Jerusalém, mas Salém remete a Jerusalém. Este rei de Salém, que era também sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Agora, interessante, ele se encontra com Abraão. O que Abraão faz quando saúda e se encontra com este Melquisedeque? Alguém se lembra o que Abraão faz? Ele dá o dízimo para este sacerdote. Né? Ele reconhece a superioridade de Melquisedeque, porque Abraão, dele vem a tribo de Levi, dos levitas, dos sacerdotes. Portanto, quando se fala em Melquisedeque, se fala de um rei ou de um sacerdote, rei-sacerdote ideal. Então, essa expectativa messiânica que havia também em Israel, com o surgimento deste sumo sacerdote, que refaria a conexão dos homens com Deus, dos seres humanos com Deus, que fora ferida ou era ferida constantemente pelo pecado. Né? Hoje à noite, nós vamos tratar de um outro aspecto, que é o Messias. Né? O Messias, que era uma expectativa mais política. Aqui nós estamos tratando de uma expectativa espiritual. Lembrando e repetindo algo que eu acabei de dizer. Por conta da deficiência dos sacerdotes humanos, dos sacerdotes empíricos, é que começou a surgir uma expectativa de que um dia viria um sumo sacerdote, conectado profundamente com Deus, e que superaria toda a situação, né, lamentável que havia com o sacerdócio. Isso me fez pensar numa expressão de Jesus. Quando ele diz para nós somos o sal da terra. E ele alerta, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Naquela época, quando o sal se tornava insípido, incapaz de dar sabor à comida e à vida, ele era jogado nas estradas por onde os homens então passavam. Por isso, pisado pelos homens. Quando o sacerdócio espiritual começa a deixar de ser exemplo, começa a ser motivo de ser pisado pelos homens. As pessoas criam então uma expectativa. Um dia vai vir um sumo sacerdote ideal. Foi isso que fez surgir, portanto, esta figura. Observem, meus amados irmãos, que Jesus, no Novo Testamento, ele vai mencionar, portanto, este Salmo 110, relatando ou relacionando com Cristo.
Abra aí as suas Bíblias em Marcos 12, 35 a 37, que diz assim: por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo. Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor. Como é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus identifica este sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está relatado no Salmo 110, ao Cristo que viria, a ele mesmo como o sumo sacerdote. Resumindo então o que eu já disse. Primeiro, o sacerdote falava dos homens a Deus, suprindo a necessidade humana de conexão com Deus e realizando a mediação entre o povo e Deus. Ok? Primeiro aspecto. Segundo, quanto mais eram frustradas as altas expectativas quanto ao sacerdócio, pelas suas insuficiências, mais era construído o imaginário e a expectativa do aparecimento de um sumo sacerdote ideal no fim dos tempos. E o terceiro aspecto, Jesus identificou em sua pessoa e obra como Cristo, a realização dessa esperança messiânica do sumo sacerdote ideal no fim dos tempos. O que é que nós podemos aprender, portanto, com este título e qual a relação de Jesus como o sumo sacerdote e a nossa fé presente no tempo de agora? Primeiro, Jesus, o sumo sacerdote, é o mediador perfeito entre Deus e o ser humano. O ofício do sacerdote era mediar, não foi isso que eu falei? Pois bem, 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Meus irmãos, o sacerdote, como eu disse, tinha que, uma vez por ano, aparecer ali no Santo dos Santos, oferecer uma oferta e um sacrifício por si mesmo, pelos seus próprios pecados, e depois pelos do povo. Era assim que ele fazia esta mediação. Mas Jesus, ele não precisa oferecer um sacrifício por seus próprios pecados. Ele se oferece a si mesmo, na cruz. É assim que Jesus exerce esta função de sacerdote, ou de sumo sacerdote. E por conta da morte de Cristo na cruz, nós então experimentamos a verdadeira e significativa salvação, né? Jesus é o único mediador entre Deus e o ser humano. O contato com Deus agora é realizado pelos méritos de Jesus e pela morte de Jesus na cruz do Calvário. O que isso tem a ver com a minha vida prática? Primeiro, porque foi por meio da morte de Jesus que nós nos constituímos como igreja. É por conta da morte de Jesus e do seu sacrifício que nós temos os nossos pecados perdoados. É por causa de Jesus que nós temos acesso livre a Deus, ao Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês não precisam das minhas orações para pedir alguma coisa a Deus. Vocês podem ir direto a Deus. Amém? Amém? Porque há muita gente que pensa que as orações do pastor é mais ouvida do que as suas. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo: pastor, ore por mim, por esse problema, porque Deus ouve mais a sua oração. Eu sempre digo: misericórdia, misericórdia. De jeito nenhum. Jesus abriu acesso a Deus por meio da sua morte, na cruz do Calvário, do seu próprio sacrifício. Ele deu a si mesmo, para que você tenha, meu irmão e minha irmã, este acesso livre ao trono da graça. Mas é interessante que esta convicção de ser Jesus este mediador entre Deus e os homens, de ter Jesus morrido na cruz do Calvário por nós, para nos dar livramento, né, daquilo que mais nos separa de Deus, que é o pecado. É interessante que o apóstolo Paulo vai usar isso num contexto muito prático da igreja de Corinto. Na igreja de Corinto estava havendo uma briga. Alguns preferiam o pastor Josué ao invés do pastor Francisco. É isso? Não, gente. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Pedro. Tinha esses três personagens, né, que eram líderes dentro da igreja. Então eles estavam brigando. Não, Pedro é melhor do que Paulo. Não. Paulo é que é melhor. Eu vou ouvir Paulo, eu vou seguir Paulo. E assim estava uma briga dentro da igreja de Corinto. E o próprio apóstolo Paulo se incumbe de desfazer esse divisionismo que estava havendo ali, essa polarização dentro da igreja, com esses líderes humanos. E ele diz uma coisa muito interessante, falando de si mesmo. Ele diz: foi, porventura, Paulo crucificado, ou morto, ou morreu, Paulo, por vocês? De jeito nenhum. Vocês estão brigando por minha causa? Vocês estão brigando por causa de Apolo? Vocês estão brigando por causa... São gente humana, gente como a gente. Parem de brigar. Nós seguimos a um só Senhor. Todos nós, inclusive eu, Apolo, Pedro, seguimos a um só Senhor, é Jesus Cristo. Então, irmãos, a aplicação prática deste primeiro aspecto de ser Jesus o sumo sacerdote como mediador perfeito e único, entre Deus e os homens, é que a gente só deve seguir a um Senhor.
é Jesus. Nenhum ser humano, por melhor que seja ou pareça aos nossos olhos ser, ele merece a nossa lealdade. Só Jesus. Nem mesmo eu, como pastor de vocês. Amém? Segunda verdade. Jesus, o sumo sacerdote, leva o ser humano à sua perfeição, tornando-se ele mesmo perfeito. Perfeição aqui, quando Hebreus menciona, a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus menciona a perfeição, não é ausência de falhas em um ser que já era perfeito, Jesus. Mas a consumação do seu propósito salvífico através da experiência humana. Jesus sofreu e isto significou o seu aperfeiçoamento para a obra da salvação. Olha o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado? Será? O que vocês acham? Jesus precisou ser aperfeiçoado? Precisou? A Bíblia fala que Jesus crescia em... O que mais? Estatura, fisicamente, né? Mas também em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Então há um desenvolvimento da pessoa de Jesus. E é o que diz Hebreus, é que Deus o aperfeiçoou. Sabe por meio de quê, gente? Da obediência. Sabe com que propósito? Para que Ele mesmo fosse o nosso aperfeiçoador. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste mundo nos aperfeiçoando. Mas diante de que modelo? Diante de que imagem? A imagem de Jesus. O nosso alvo é sermos parecidos com Jesus. Eu me lembro, há muitos anos atrás, lá em Salvador, na igreja que pastoreava, uma irmã uma vez me disse... A gente estudava sobre Jesus e os ensinos de Jesus. E ela disse, não, pastor, mas eu não tenho como ser perfeita e seguir Jesus e ser como Jesus é. Não? E eu disse, mas é esse o propósito da vida cristã. É perseguirmos este propósito de sermos conformes. A palavra conformes significa um vasilhame que você coloca dentro e ele toma a forma daquele vasilhame. Sermos conformes à imagem de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, gente. Amém? Jesus, como sumo sacerdote, Ele fez o seu sacrifício para que eu e você fôssemos aperfeiçoados. Jesus não precisa mais, e a gente não precisa mais, fazer aqui ofertas, não é? Uma vez por ano, apresentando aqui um sacrifício para expiação dos nossos pecados. Não, nós fazemos isso diariamente, crucificando o nosso eu. A cada dia... mortificando a nossa vida, de tal modo que o pecado já não nos domine, porque seguimos a Jesus para sermos perfeitos, como perfeito Ele é. Aliás, Ele disse para a gente ser perfeito, se lembram? Sede, vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vocês querem ser perfeitas como Deus? É possível. É possível. Mas Jesus disse, sede, vós perfeitos. Está uma exortação aí, um imperativo de Jesus para nós. Que perfeição é essa, gente? Perfeição no amor. Eu expliquei isso aqui. Quando Jesus fala esta frase, Ele está falando sobre o amor de Deus, que é derramado sobre justos e injustos. Deus faz sair o seu sol sobre justos e injustos. Não é só o justo que recebe o sol da parte de Deus, o injusto também. Então, quando Jesus termina de dizer isso, Ele diz... sede vós, pois, perfeitos no amor. Essa expressão no amor não está aí no texto, mas está no contexto. Sede vós perfeitos no amor, como Deus é perfeito no amor. Deus é perfeito no amor. Então, por isso é que nós precisamos aprender a perfeição, portanto. Jesus é autor da salvação eterna, mas da santificação temporal. Autor da salvação eterna, mas é, sobretudo, o agente da santificação permanente na nossa vida. Terceiro e último aspecto. Vamos ler juntos? Vamos lá? Jesus, o sumo sacerdote, é o precursor que intercede por nós. O sacerdócio de Jesus não terminou na cruz. Ele continua ativo, presente, é permanente. Olha o que diz o texto em Hebreus 6,19. Jesus entrou além do véu. Não um santuário feito por mãos humanas, mas no mesmo céu compareceu para interceder por nós. Sabe o que é que Jesus está fazendo nesse momento, gente? Está intercedendo por você. Está intercedendo por você.
está intercedendo por você, está intercedendo por você. Jesus intercede por nós constantemente. Esta é a obra atual do sumo sacerdote. É ser o intercessor permanente de todos nós. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus conhece nossas lutas, não apenas o sofrimento que experimentamos. Jesus conhece as nossas lutas contra o pecado que quer nos dominar, que quer nos afastar de Deus e do ideal de Deus para nós. Ele vê, ele conhece e ele intercede constantemente. João capítulo 6, capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, nós temos o que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ali está orando por seus discípulos. Vocês sabiam que nesta oração Jesus falou o seu nome, ou falou de você? Você sabia disso? Sabia disso? Não? Sim ou não? Quem sabia? Está lá escrito. Não peço somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer. Amém, irmãos? Jesus já ali na terra, enquanto aqui, orou por mim e por você. E agora, como sumo sacerdote, à direita do Pai, ele intercede por nós. Então, se você antes pensava que só o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, saiba que o ministério atual de Jesus é este. Interceder por nós, pedindo para que cada dia e cada vez mais nós nos pareçamos mais e mais com Ele. Isso nos dá uma segurança maravilhosa. Jesus é o sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, Ele fez o sacrifício de si mesmo, para minha e sua salvação. Ele fez o sacrifício e morreu para a unidade da igreja em torno apenas do nome dEle. Jesus, como sumo sacerdote, Ele nos dá o exemplo para que sigamos as suas pisadas e sejamos também nós aperfeiçoados em santificação até nos parecermos com Ele. Jesus, como sumo sacerdote, está agora na presença do Pai, intercedendo por mim e por você, orando por mim e por você. Conta-se que um grupo de mulheres estudava a Bíblia e chegaram no livro de Malaquias. E lá, no livro de Malaquias, elas leram que Deus faz exatamente como o ourives, né? E ali menciona a prata, especialmente. Pega a prata, senta-se diante ali do seu maquinário, coloca a prata para ser purificada e coloca no fogo para que as impurezas vão saindo. O grupo de mulheres achou curioso pesquisarem através de um ourives. Uma delas foi então ao ourives, e chegando até lá, ela começou a fazer perguntas. Como é que é isso? Como é que acontece essa purificação da prata? E ele foi explicando. Eu me sento à frente e eu vou botando fogo ali. O fogo vai purificando a prata das suas impurezas. O fogo representa as lutas, as dificuldades, os sofrimentos. Olha o que diz Hebreus. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ela continuou perguntando e disse, e como é que você sabe quando chegou no ponto final? Porque não pode passar, o fogo não pode ser tanto, não é? Que estrague. Não pode passar do ponto. Como é que você sabe que ele está no ponto? O ourives respondeu, é quando eu consigo ver a minha imagem reproduzida na prata. E elas então concluíram, Deus usa os sofrimentos, Deus não nos dá os sofrimentos, Ele usa os sofrimentos para o nosso aperfeiçoamento. O fogo do sofrimento, das lutas, vão nos purificando, porque o objetivo de Deus é o nosso aperfeiçoamento. E quando é que você chegou no ponto? É quando a imagem de Deus pode ser vista e reproduzida com perfeição na sua face e no seu rosto. Mas todos nós, com o rosto descoberto, escreve Paulo, somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Meus amados irmãos, que nós possamos compreender e aplicar em nossas vidas este ministério de Jesus como o sumo sacerdote, que deu a sua vida por nós, se sacrificou por nós, para a nossa salvação e a nossa santificação. E que um dia a face de Deus possa ser vista plena e completamente na nossa própria face. Que Ele, portanto, nos abençoe. Amém. E dentro do nosso repertório, hinos e cânticos que falem especificamente de Jesus. Há uma expressão do apóstolo Paulo em que ele diz que o tema, o conteúdo da sua mensagem não era outra senão de Cristo e Cristo crucificado. Cristologia, ou mensagem cristocêntrica. Na verdade, nós somos chamados a exaltar e louvar o Cordeiro de Deus. Vocês viram que neste último hino nós
falamos de Jesus como o Cordeiro de Deus. O que mais? Notaram? Outro título de Jesus. Salvador, maravilhoso. O que mais? Deus, é chamado Deus, né? Esse será um dos últimos temas que vamos tratar aqui. Pois bem, nós temos meditado já algumas semanas sobre este tema. Na verdade, 2 semanas. Esse é o 3º domingo que estamos trabalhando nesse tema. Estamos fazendo uma série. Vamos nos concentrar no máximo em 10 títulos cristológicos. Então, na abertura que fizemos 2 domingos atrás, não tratamos nenhum título especificamente, mas tratamos da temática que queremos trabalhar durante esses domingos. E no domingo passado, vamos ver quem lembra, de manhã foi Jesus Cristo, o profeta. E à noite, vamos ver se o pessoal assistiu em casa, né? Pelo menos. À noite foi? Não lembram? Servo sofredor. Servo sofredor. Expressão que aparece muito no profeta Isaías. Hoje, respondendo mais uma vez quem é Jesus, né? E a 4ª mensagem especificamente sobre esse tema, nós vamos trabalhar no subtítulo O Sumo Sacerdote de Carne e Osso que entende as nossas dores. A carta aos Hebreus, ela trata deste tema com muita profundidade. Trata também de outros temas, ou outros títulos cristológicos de Jesus, mas especificamente é uma carta escrita tratando de Jesus como o sumo sacerdote. Alguém imagina por quê? Porque a carta aos Hebreus trata especialmente deste título de Jesus. Ninguém tem ideia? Vou dar uma dica, um spoiler. Está no título do livro. Epístolas aos Hebreus, não? Aos Hebreus, aos judeus, da dispersão. E este tema, esta temática de sumo sacerdote, ela é especialmente, claro que sacerdotes aparecem em outras religiões também, mas a figura especificamente do sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, né? Ela é muito própria dos judeus, dos israelitas, judeus, hebreus, enfim, esses títulos que dão. Portanto, vamos então, nesta manhã, mais uma vez, nos debruçar em um título cristológico de Jesus. Eu espero que edifique a sua vida, tanto quanto tem edificado a minha própria vida, repensar ou pensar na pessoa de Jesus a partir destes títulos que são dados a ele nas Escrituras de modo geral. Eu mencionei aqui que foi muito inspirador, porque na abertura dessa série de pregações, o Diogo compartilhou comigo que Catarina, né, nossa netinha de 5 anos e 4 meses, expressou para ele vindo para a igreja, né, falando que Jesus é o meu amor. Né? Enfim, que Jesus seja mais e mais o nosso amor. Né? Que todos nós possamos nos inspirar nesta pessoa tão significativa para todos nós. Diz a Bíblia que em Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. Por que cristãos? A ideia é que este apelido, né, era dado àqueles que seguiam aquele homem que tinha sido crucificado. Então, na verdade, no primeiro momento, de certo modo, os inimigos da igreja é que deram aos discípulos de Jesus o título de cristãos. Era um apodo negativo, era uma expressão negativa. Estes estão seguindo aquele que foi crucificado. Né? Por quê? Porque a cruz era sinal de maldição. Mas os criminosos é que eram crucificados. Né? Então, por isso é que se tinha essa noção. Né? E depois a igreja assumiu este apelido, né? Dizendo nós somos então seguidores do Cristo vivo. Pois bem, vamos então ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. O autor da Epístola aos Hebreus diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, vejam aí um outro título cristológico, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Como entender a função, a figura do sacerdote? Há uma imagem, se alguém puder apagar lá para mim as luzes que estão marcadinhas com vermelho. Só essas que estão com vermelho, viu? Isso, obrigado.
Dá para ver? Mais ou menos. A gente precisa de um painel de LED aqui, gente, para poder enxergar melhor, né? Vamos fazer uma campanha. Tá, então, do seu lado esquerdo, a imagem de um profeta. Ele tem nas mãos um pergaminho, poderia ter uma Bíblia, mas eu quis representar exatamente naquela época, não tinha um livro como o que nós temos aqui, mas o que ele tem é uma escritura. Não é? Há uma luz vindo do alto, iluminando tanto o profeta como também, especialmente, o pergaminho que ele tem nas mãos. O sacerdote, ele está com as mãos erguidas para o alto, ele está olhando para o céu. Há também uma luz vindo do alto sobre ele, e ele tem ali alguma coisa que é um sacrifício. Qual é a diferença entre o profeta e o sacerdote? O profeta é aquele que fala de Deus aos homens. Qual é a cláusula mais comum dos profetas, os grandes profetas clássicos do século VIII a.C.? Assim diz o Senhor. Vamos juntos? Assim diz o Senhor. Então o profeta fala de Deus aos homens. E o sacerdote? Ele faz o caminho inverso. Ele fala dos homens a Deus. Ele está, através do sacrifício, apresentando as pessoas, ou quem tenha oferecido este sacrifício, né, diante de Deus. O sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, ele também exercia as funções sacerdotais, né, onde na sinagoga se reuniam para estudar, para ter ali os momentos, digamos, de ofertas, etc. Mas havia uma coisa que somente o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, podia fazer. Só ele podia penetrar no Santo dos Santos, que era através de um véu colocado ali, onde estava a Arca da Aliança, e ali, então, somente ele, uma vez por ano, oferecia holocaustos de expiação. O que é expiação? Expiar os pecados, perdão dos pecados. Então, quem exercia essa função era tão somente o sumo sacerdote. Vocês estão vendo o peitoral ali do sacerdote? São 12 pedras, não é, que representavam, portanto, as 12 tribos de Israel. Ali é um sacerdote tipicamente israelita. Pois bem, então, o sumo sacerdote era este que oferecia sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados. Ele também era um pecador. Então ele oferecia primeiramente ofertas pelos seus próprios pecados. E depois ele oferecia também ofertas pelos pecados dos demais. No Salmo 110, nós lemos no versículo 4 esta expressão. Aliás, vale a pena a gente ler o início deste Salmo 110, que é um salmo que foi muitas vezes, tem sido muitas vezes citado, né? E ele vai aparecer, depois nós vamos ver, também no Novo Testamento. Ele começa assim, o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estas palavras se dirigiam ao rei. É um salmo de Davi, mas se refere ao rei. Diz o Senhor ao meu Senhor. E aqui, tu és sacerdote. Então, é muito importante que o rei também exercia a função, digamos, sacerdotal, de sumo sacerdote. Assim como o misterioso rei da época cananeia, lá em Gênesis capítulo 14, o famoso Melquisedeque. Vocês viram que é citado aqui, então, Melquisedeque. Olha o que diz Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, era também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aquele que se espera, ou aquele que era a expectativa e a esperança do povo de Israel, em todos os tempos, né? O Messias esperado, ele também deveria assumir a função de sumo sacerdote, a função sacerdotal, que se elevasse muito acima de qualquer outro sacerdote humano, né? Vamos ver um detalhe aqui muito importante, é que o judaísmo possuía na pessoa do seu sumo sacerdote um homem que já podia satisfazer, dentro do culto, né, na expressão do culto, a necessidade, preste bem atenção nesse detalhe, a necessidade de contato com Deus. Esta é a principal função, digamos assim, do sacerdote, e muito mais do sumo sacerdote. Eu mencionei aqui a expiação, mas era especialmente o contato com Deus, né? O profeta, voltando aqui um tiquinho novamente para a imagem, o profeta falava a palavra de Deus para as pessoas, mas aqui havia um anseio enorme. Eu quero falar com Deus, eu quero ter esse contato com Deus, eu quero ter essa conexão com Deus. Eles precisavam de um mediador, né? Especialmente, está no Salmo, há um salmo que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas.
Então a pessoa, por conta dos seus pecados, não se sentia capaz de comparecer à presença de Deus. Este contato e essa conexão com Deus que o ser humano ansiava em todos os momentos. Daí a função, portanto, do sacerdote de realizar este contato com Deus e, de certo modo, expressar esta mediação, né? Através tanto da pessoa dele, mas especialmente através do sacrifício. Aqui, então, um pouco antes disso, voltando, o sacerdote humano, em muitos momentos, falhou, especialmente nas suas responsabilidades espirituais. Vamos lembrar de um sacerdote aqui, o Eli, né? Que tinha 2 filhos, esses filhos eram rebeldes, esses filhos aprontavam lá, inclusive, eram também sacerdotes, imaginem, mas eles aprontavam, né? Eles roubavam as coisas das pessoas, etc. Deus já tinha alertado Eli sobre seus filhos. Ele nunca os repreendeu. De certo modo, Eli decepcionava os sacerdotes por conta desta dificuldade com seus próprios filhos. Daí Deus envia um outro que vem no lugar dele. Quem é? Samuel. Então, a decepção, né, com o sacerdócio e com especialmente e também o sumo sacerdócio humano, empírico, aquele com quem tinham a experiência, muitos sacerdotes se corrompiam. Muitos sacerdotes abandonavam a sua função e a sua responsabilidade de ser este caminho, esta mediação com Deus, não é? Então, não é sem razão que começa a surgir em Israel a ideia de um sumo sacerdote ideal. Aquele que no final dos tempos vai vir, que vai superar a situação dos sacerdotes empíricos, a deficiência dos sacerdotes empíricos. Ele vai ser, portanto, um sacerdote ideal. Daí surge a expectativa, no final dos tempos, que vai surgir um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sem querer penetrar muito nesta questão de Melquisedeque, é mostrar que em Gênesis 14 está demonstrado, de certo modo, a superioridade deste Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém é Jerusalém na época, não era ainda Jerusalém, mas Salém remete a Jerusalém. Este rei de Salém, que era também sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Agora é interessante, ele se encontra com Abraão. O que Abraão faz quando saúda e se encontra com este Melquisedeque? Alguém se lembra o que Abraão faz? Ele dá o dízimo para este sacerdote. Né? Ele reconhece a superioridade de Melquisedeque, porque Abraão, dele vem a tribo de Levi, dos levitas, dos sacerdotes. Portanto, quando se fala em Melquisedeque, se fala de um rei, ou de um sacerdote, rei sacerdote, ideal. Então essa expectativa messiânica que havia também em Israel, com o surgimento deste sumo sacerdote, que refaria a conexão dos homens com Deus, dos seres humanos com Deus, que fora ferida, ou era ferida constantemente pelo pecado. Hoje à noite, nós vamos tratar de um outro aspecto, que é o Messias, né? O Messias, que era uma expectativa mais política. Aqui nós estamos tratando de uma expectativa espiritual. Lembrando e repetindo algo que eu acabei de dizer. Por conta da deficiência dos sacerdotes humanos, dos sacerdotes empíricos, é que começou a surgir uma expectativa de que um dia viria um sumo sacerdote, conectado profundamente com Deus, e que superaria toda a situação, né, lamentável que havia com o sacerdócio. Isso me fez pensar numa expressão de Jesus. Quando ele diz para nós somos o sal da terra. E ele alerta, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Naquela época, quando o sal se tornava insípido, incapaz de dar sabor à comida e à vida, ele era jogado nas estradas por onde os homens então passavam. Por isso, pisado pelos homens. Quando o sacerdócio espiritual começa a deixar de ser exemplo, começa a ser motivo de ser pisado pelos homens. As pessoas criam então uma expectativa. Um dia vai vir um sumo sacerdote ideal. Foi isso que fez surgir, portanto, esta figura. Observem, meus amados irmãos, que Jesus, no Novo Testamento,